E galera, o que é a pegada desse efeito ex-tunc aqui que eu falei que falaria mais tarde, né? A MP, quando ela perde quando ela é rejeitada, né? Essa rejeição, ela acarreta na perda, a perca, aliás, da validade dos efeitos da MP no passado. A palavra ex-tunc diz respeito a algo que aconteceu no passado, tá? É um ato que é praticado no presente, mas o efeito dele é retroativo, é ex-tunc, é para trás, tá? Ao contrário de ex-nunc, que é o efeito do ato para frente, né? É só lembrar de ex-nunc na nuca, ex-tunc, pancada para trás. Quando a MP ela é rejeitada, expressamente ou tacitamente, ocorre a perda da validade dos efeitos dessa MP no prazo em que ela vigorou, ou seja, no prazo de 60 ou 120 dias. Perdeu a validade ex-tunc para trás, a rejeição ela invalida a MP para trás pela rejeição, né? Aliás, rejeição invalida a MP, um efeito retroativo. Isso significa dizer que aquela MP para nós, cidadãos, operadores do direito, nunca existiu. É como se fosse uma lei, um ato normativo primário que vigorou, produziu efeito na prática, mas pela rejeição ela deixou de existir no mundo jurídico. O problema surge quando essa MP, especialmente com impostos, né? Quando essa MP ela te permite praticar um ato, né, durante aquele prazo, 60 dias, e após, ao fim daquele prazo, 60 dias, aquele ato vira um crime, por exemplo. Se a MP é rejeitada e aquele ato vira um crime, e ela perde a MP com a rejeição, perde o efeito retroativamente, ela nunca existiu, isso significa dizer que eu então pratiquei um crime, porque aquela lei que alicerçava a minha conduta ela não existe mais, né? Em razão disso, a gente fala que quando a MP ela perde a sua eficácia retroativamente, essa rejeição ela tem um efeito ex-tunc, a MP deixa de existir no passado, o Congresso Nacional, tá? Ele tem que editar no prazo de 60 dias após a rejeição expressa ou tácita um decreto legislativo para regular a situação das pessoas que praticaram atos enquanto a MP vigorava, atos que a MP permitiam que fossem praticados e, em razão da rejeição, passaram a ser, por exemplo, crimes ilícitos tributários, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que hoje, vamos supor não, hoje a lei do imposto de renda, né, da pessoa física, ela fala que quem ganha até 5 mil reais não tem que pagar imposto de renda, né? Mas se amanhã o Lula ele edita uma MP, uma medida provisória aqui, ó, que fala pra gente que, na verdade, quem ganha até 10 mil reais não precisa mais pagar imposto de renda, ele aumenta a isenção de 5 para 10 mil reais. Isso significa dizer que nesse prazo aqui, ó, de 60 dias da MP, todo mundo que ganha até 10 mil reais não tem que pagar imposto de renda, está isento. Tá? Isso pode acontecer? Pode. A MP ela tem aqueles requisitos ali, ó, de relevância e urgência. Não sei. Quem vai avaliar isso é o Congresso Nacional, concordam comigo? Se é o Congresso Nacional que vai avaliar a relevância e a urgência, e ele entende que a matéria é relevante, porque isentar a renda é bom, que o povo compra mais, gasta mais, mas entender que não é urgente, a MP, ela ocorre o quê? Ela ocorre a sua rejeição expressa, né? Ou se ele ficar caladão, passar os 60 dias e ele não falar nada, ficar inerte, ocorre a rejeição tácita. Havendo a rejeição expressa ou tácita da MP, rola a seguinte situação. Essa isenção aqui, nesse período de 60 dias, deixa eu marcar aqui, ó,
deixa de existir. Então, o Valdemar, por exemplo, que parou de pagar o imposto de renda nesses 60 dias aqui, ele passa a ser obrigado a pagar o imposto aqui, ó, desses 60 dias, com multa, com juros e talvez até responder por crime de sonegação fiscal. Por quê? Porque com a rejeição da MP, essa lei do imposto de renda aqui, ó, que estava paradona em razão dessa isenção aqui, assim que o Congresso Nacional rejeita a MP, ela deixa de existir, a isenção deixa de existir, e a lei do imposto de renda com a isenção de 5 mil volta a valer. Aliás, volta a valer normalmente. Por quê? Porque com a rejeição, com o efeito ex-tunc da rejeição, a MP dos 5 mil nunca existiu no passado, porque a rejeição tem um efeito retroativo, um efeito ex-nunc. Então, as pessoas que ganhavam entre 5 a 10 mil são obrigadas a pagar o imposto com multa e juros pela perca do efeito, tá, da isenção concedida pela MP. Isentado de imposto de renda, falava, Demar, você não tem que pagar imposto de renda mais, até essa faixa aí de 10 mil ou 5 mil. Mas vocês concordam comigo que é injusto? Que o Valdemar, as pessoas, elas estavam cumprindo a MP, que falava que não precisava pagar imposto de renda até 10 mil reais? Eles não praticaram um ilícito. Na época, a lei falava que podia, né? Justamente para não causar insegurança jurídica para as pessoas que seguiram a MP dos 10 mil, é que é importante que o Congresso Nacional edite esse decreto legislativo. Esse decreto ele vai regular a situação aqui no caso concreto das pessoas que ganhavam entre 5 e 10 mil reais e que não pagaram impostos no prazo de 60 dias. Aqui, para o Congresso ser justo, ele vai falar o seguinte, olha, estou editando um decreto legislativo para regular essa situação em que a legislação, a medida provisória, desculpa, perdeu eficácia, e eu quero que vocês recolham o imposto de renda de vocês, nesse período, normalmente, mas como vocês estavam seguindo a lei, no meu decreto eu vou isentar vocês de pagar multa, de pagar juros, e vou dizer que vocês não praticaram um crime de sonegação. Mas vocês vão ter que recolher esse imposto de renda aqui no prazo de 30 dias. Entendeu a função do decreto legislativo? Do efeito ex-tunc da MP? Tá? É um pouquinho complexo, mas é importante a gente entender, tá? Quando acontece... Deixa eu só apagar aqui, só um minutinho.